E aí, meu povo, tudo bom? Meu nome é Ariana Mendonça e nós estamos começando o nosso primeiro Democratizando. E nós não poderíamos estrear de outra forma, a não ser com a disciplina de Direitos Humanos, não é mesmo? Na nossa primeira aula, nós vamos tratar um pouquinho sobre o universalismo e o relativismo cultural, dentro da teoria geral dos direitos humanos tratado em diversas doutrinas nacionais e internacionais. A priori, a gente tem que entender que essa temática de universalismo e de relativismo cultural, ela é uma temática fundamental e necessária, porque vai tratar de diversas teorias e críticas a essas teorias e que a gente, trazendo para o caso concreto, a gente consegue identificar e vislumbrar essas teorias na prática. Tá certo? E esse tema ele é muito recorrente em diversos editais de concursos públicos. Inclusive, em concursos públicos de nível superior para juiz, defensor, promotor e delegado, costuma ser um tema recorrente, principalmente em prova oral, onde você traz a abordagem em casos reais. Então, você vai ter que analisar o caso real e aplicar a teoria universalista ou aplicar a teoria relativista na medida da proporção em que ela se adequa, certo? Então já pega o caderno, pega a caneta e toma nota de tudo, porque com certeza esse áudio vai te agregar muito na assimilação teórica desse ponto, tá bom? Vamos começar tratando numa concepção geral. Para a gente falar do universalismo e do relativismo cultural, nós temos que entender que essas duas teorias, elas se posicionam em confronto uma com a outra. E por ser teorias, a gente tem que entender que essas teorias têm exceções, têm críticas e têm as mais diversas posições acerca de cada uma delas. Só que para a gente entrar nesse ponto de universalismo e relatividade cultural, a gente tem que entender primeiro o que é o direito humano. Entenda, o direito humano ele é um direito que é inerente à própria pessoa pela simples condição de ela ser humana. Então, perceba, o direito humano é uma prerrogativa subjetiva, pelo simples fato de você ser humano. Nesse contexto, esse direito humano, ele tem valores arraigados e muito fortes com a dignidade da pessoa humana, na medida em que ele é positivado no plano internacional, através de convenções, através de tratados e através de pactos internacionais. E aí a gente entende que esse direito humano, ele pode ser diverso de um direito fundamental. Ariana, mas eu pensei que fosse sinônimos, alguma coisa do tipo, não, entenda. Um direito fundamental, ele também está ligado à ideia de dignidade da pessoa humana. No entanto, ele funciona como um elemento balizador, um elemento limitador do poder estatal soberano. Então, o direito fundamental ele tem uma aplicabilidade restrita às normas constitucionais de determinado Estado-nação. E aí ele é positivado no âmbito interno, certo? E aí, dentro dessa construção teórica acerca da terminologia e dos fundamentos do direito humano e do direito fundamental, a gente vai puxar mais agora para o direito humano, entendendo um pouquinho a motivação e a razão de ser desse direito. E aí Norberto Bobbio, ele trata a fundamentação do direito humano sob um ponto de vista justnaturalista, de um ponto de vista positivista e de um ponto de vista da fundamentação moral, na medida de que o direito humano ele decorre da própria natureza humana e aí a gente tem uma visão antropocêntrica. Ariana, o que é o antropocentrismo? Gente, o antropocentrismo, ele é uma corrente, é uma ideia, uma teoria em que a gente coloca o homem como centro do mundo, coloca o homem como o centro das escolhas e o homem como o centro de todas as percepções. E aí a gente tem essa ideia muito voltada no iluminismo francês, no período da Renascença, no período cartesiano da nossa história. Certo? E é isso, e a gente já começa a pensar um pouquinho que será mesmo que todas as nações, será mesmo que todas as sociedades entendem o homem numa visão antropocêntrica? Ou será, por exemplo, que eu tenho sociedades, eu tenho povos que ainda têm visões cosmoteológicas, visões ancestrais, visões de astros? Será mesmo? Então, a partir daí, a gente vai traçar diversas críticas acerca do universalismo, mas chegaremos lá.
E aí, dentro dessa concepção positivista também da fundamentação do direito humano, é preciso que a gente entenda, acima de qualquer coisa, que não é porque um direito ele está positivado ali que todo direito estaria ali. Isso aí a gente começa a entender que o fundamento de um direito humano, ele não consiste necessariamente na norma posta, porque existem direitos que são arraigados à condição de ser humano e que, portanto, em tese, não precisariam estar positivados. Mas nós estamos em momentos da história em que o óbvio precisa ser dito, em que o óbvio precisa ser positivado, e o descumprimento do óbvio deve implicar em uma sanção. E aí a gente começa a tratar das concepções utilitaristas do direito humano, da fundamentação com Stuart Mill, com Jeremy Bentham. E aí a gente entende que os cidadãos, eles cumprindo esse positivamento, essa positivação dessa norma, ele estaria fazendo um bem para si e ao mesmo tempo fazendo um bem para a sociedade, na medida da limitação do seu direito e o respeito ao direito do outro. Certo? E aí a gente entra num discurso sobre a questão do balizamento dos direitos. Será que todos esses direitos humanos, eles são totalmente absolutos? Eles são todos objetivos ou posso haver uma flexibilização de acordo com o local, de acordo com a sociedade? Fica aí essa reflexão nesse primeiro momento, tá bom? E aí, dentro dessa construção da diferença de direito humano e de direito fundamental, a gente tem um ponto central nessa matéria, que são as gerações de direitos, que a gente vai tratar em um podcast específico. É o nosso próximo episódio, as gerações, as dimensões de direitos, segundo a teoria de Karel Vazak e a aplicação brasileira com Paulo Bonavides, certo? Pode esperar que vai ter um podcast específico para isso. E aí, tratando logo diretamente do que nós viemos falar e resolver hoje aqui neste podcast, sobre o universalismo e o relativismo cultural. Vamos lá, entenda. Agora que você já sabe que o direito humano é uma prerrogativa pela simples e grandiosa condição de ser humano, a gente tem que entender que o direito humano, na ideia da universalidade, ela aborda a ideia de que esse direito humano, independente do vínculo político, independente do vínculo racial, do vínculo religioso ou até mesmo de qualquer divisão territorial, esses valores, esses direitos teriam que ser aplicados na mesma medida em todos os locais, em todas as culturas e para todas as pessoas. Vou repetir. O universalismo prega que, independente de vínculos políticos, raciais, sociais, territoriais, esse direito deve ser aplicado na mesma medida para todas as sociedades. Na medida em que existe uma prerrogativa subjetiva naquele sujeito, naquele não, na verdade, em todos os sujeitos, na capacidade de usufruto daquele direito. Entenda, a universalidade prega a aplicação na mesma medida do direito humano. Só que aí a gente começa a se criticar. Será mesmo que o universalismo deveria abordar desta forma? Porque o que é que acontece? Essa teoria ela tem um aspecto muito formal. Isso significa que se nós formos analisarmos no plano material, no plano substancial da sociedade, a gente vai entender que na realidade as sociedades elas são diversas, elas são mútuas, elas são dinâmicas e a origem de ser de cada sociedade é diversa. Nesse sentido, se nós formos analisarmos o plano fático material, a gente vai entender que a aplicação desse direito na justa medida em todas as sociedades implicaria, na verdade, uma restrição maior de direitos do que a própria concessão de direitos. Entenda. Lembra quando a gente tratou da divisão de direito humano e de direito fundamental, em que ambos respeitavam o princípio da dignidade da pessoa humana? Perfeito. Perceba que aqui nós vamos analisar isso do ponto de vista subjetivo e material, e não mais do ponto de vista formal. Perceba as práticas milenares em que as sociedades orientais, as sociedades pautadas no islamismo, elas têm
Muitas vezes, quando nós, Ocidente, olhamos para o lado de lá, nós condenamos e reprimimos determinados costumes e determinadas condutas milenares. Mas é a partir desse ponto de vista que nós temos que entender que existe um sincretismo cultural, existe uma multiculturalidade e que não é porque nós não temos essa cultura que a cultura do outro é errada. Perceba que no campo etimológico das palavras e do direito humano não existe o certo e o errado. Na verdade, existe aquela conduta, aquele costume, aquele padrão social que é adequado ou inadequado, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista internacional, certo? E aí eu chamo a atenção de vocês para uma prática que é muito comum em padrões culturais orientais, que é a prática da circuncisão. Se você não conhece a prática da circuncisão, eu te convido a pesquisar um pouquinho mais sobre isso. E no plano internacional, essa prática ela é conhecida por uma sigla, chamada de MGF, certo? Isso é muito importante porque isso aí caiu em uma prova de concurso. A questão dava a sigla e você tinha que discorrer e entender um pouco mais sobre o que significava essa sigla, certo? E na verdade tratava basicamente do próprio relativismo cultural, tá bom? Então, essa prática de circuncisão feminina é que, na verdade, a gente pensa muito que a circuncisão ela é só feminina, né? Só que já existem casos de circuncisão masculina, enfim, isso é um debate constitucional e é absurdo do plano internacional também. Então, a circuncisão, ela é uma prática, né, na verdade, de mutilação da genitália feminina, certo? E ela é comum em mais de 30 países em que a gente retira os lábios pubianos e o clitóris feminino, certo? Então, a gente aqui do Ocidente, ao entender essa prática, nós reprimimos, repudiamos e dizemos, nossa, a liberdade sexual, a liberdade individual do indivíduo, no caso da mulher. E aí essas práticas, elas se evidenciam em diversos lugares do mundo, de formas diversas. Mas e aí? Se a gente for tratar, lembra que eu falei do universalismo? Se nós formos aplicar o direito na mesma medida em todas as sociedades, e aí? Quem estaria certo? A gente que respeita essa liberdade individual ou essa prática milenar? E aí? Por isso que eu retomo a dizer, entendamos os direitos humanos num ponto de vista de adequação e inadequação social, tá bom? E aí a gente começa a refletir, Ariana, mas calma, o direito humano, ele é universal, certo? É uma das características, a universalidade, certo? Não é? Ok. Só que aí, entenda, vamos construir esse conhecimento. Como que a gente vai aplicar essa universalidade de direitos em sociedades que têm padrões sociais tão distintos e tão diversos e, ao mesmo tempo, similares e discrepantes entre si? É aí que o direito internacional dos direitos humanos e a própria proteção internacional dos direitos humanos, ela tem um sonho, um objetivo, que, ao meu ver, seria uma dimensão muito utópica do plano de vista material, que é justamente ser universal na diversidade, respeitando a individualidade e as particularidades culturais. Chega comigo, não parece um poema? Eu vou até repetir. Ser universal na diversidade, respeitando a individualidade e a particularidade cultural. É lindo demais. Direito humano é lindo demais. Mas, Ariana, vamos lá. Como é que eu faço isso? E aí a gente começa a entender os mecanismos internacionais, os atores e os sujeitos internacionais no meio disso tudo. E a gente pensa na ONU, a Carta da ONU, a Organização Mundial da Saúde, será que não poderia intervir? A Cruz Vermelha e as ONGs. Vamos lá, vamos entender isso. Que a gente precisa também retomar alguns conceitos de direito internacional público, tá bom? Só que aí eu penso, Ariana, eu acho isso muito errado, essas práticas de circuncisão, é um absurdo ainda continuar em pleno século XXI, isso é um absurdo. Aí entendamos, o que seria adequado a ser feito? Será que a ONU poderia chegar lá armada, metralhando todo mundo e dizendo essa prática nunca mais vai acontecer e acabou, vai todo mundo preso, isso nunca mais vai acontecer? Quando a gente para entender os princípios do direito internacional, a gente entende que o maior princípio do direito internacional é a soberania.
Então, como nós vamos coibir a soberania e o positivamento do ordenamento de um determinado Estado com um órgão internacional, um mecanismo internacional, um sujeito internacional invadindo aquela soberania e coibindo práticas milenares? É aí que a gente entende uma coisa muito importante. Os grupos internos, as discussões internas dentro daquele país. E aí você pensa que na África existem, e é muito incrível a gente pesquisar sobre isso, existem grupos feministas em que fazem pequenas reuniões, elas se mobilizam e elas entendem que aquelas práticas tiram dela um direito próprio. E aí a ONU, nesse caso, as empresas e diversos mecanismos internacionais contribuem para que a gente possa ratificar o crescimento dessas ONGs, o crescimento dessas rodas de conversas internas, desses movimentos dentro do próprio Estado-nação. E aí eu chamo a atenção de vocês que tem um grupo que é chamado Filhas do Nilo, que tem um respaldo internacional muito grande e vem tendo um crescimento muito significativo, com repercussão internacional absurda, certo? Eu convido vocês a dar uma olhadinha sobre isso também. E aí um ponto que eu chamo a atenção de vocês nesse contexto é entender e se questionar sobre o incentivo estatal e o incentivo paraestatal desses movimentos. Certo? É muito interessante a gente fazer esses questionamentos, porque aí a gente traz para si a responsabilidade também de ajudar esses movimentos internos e acabar com práticas que, por exemplo, eu considero como errada. Errada? Não. Inadequada. Certo? E aí que a gente entender um pouquinho mais sobre o universalismo, eu queria enfatizar aqui com vocês críticas ferrenhas a essa teoria. E aí nós temos alguns posicionamentos que criticam e que confrontam a teoria universalista. E a primeira dela, nós inclusive já tratamos aqui, numa perspectiva filosófica, numa perspectiva do antropocentrismo. Aquela ideia de que pode ainda existir sociedades com bases cosmoteológicas, astrológicas, e que não colocam necessariamente o homem como centro de escolhas, como um sujeito ativo no processo de conhecimento, no processo educativo, no processo de construção da sociedade, tá? Uma outra crítica que se faz ao próprio universalismo é a falta de adesão no ponto de vista internacional. E aqui eu chamo a atenção de vocês para a mídia, porque na realidade essa teoria do universalismo, ela não tem tanta adesão assim, por conta da publicidade internacional. Então você pensa, direitos humanos para todos, a ONU faz uma propaganda linda e passa em todos os telejornais, o Instagram é lindo, e aí? Beleza, a gente tem publicidade. Ok, a gente tem publicidade. O Instagram tá lindo? O Instagram tá lindo. Tem story todos os dias. Mas e no plano teórico, no plano material, substancial, o que é que acontece de verdade? E aí a gente trata de uma das críticas que eu acredito que é uma das críticas mais pesadas e uma das críticas mais consubstanciadas ao universalismo, que é a crítica geopolítica. Entenda, quando a gente tem o argumento desenvolvimentista com a geopolítica, você entende que alguns estados, eles supervalorizam a violação de determinados direitos, enquanto eles vão escondendo a violação de tantos outros. Então, existe uma estratégia de segregação na proteção internacional dos direitos humanos. Perceba, todos os dias, inúmeras mulheres são estupradas, inúmeras mulheres são mortas, inúmeras pessoas são vítimas de tráfico internacional de pessoas, tráfico de órgãos, trabalho escravo. E aí perceba, existe um trabalho da mídia em comboio com as operações estatais de estratégia de marketing, de divulgação, em que eles vão selecionando casos específicos para supervalorizar na mídia. Então você tem, no plano internacional, essa questão de segregação. E a ideia que Boaventura de Souza Santos já trazia, né? De que a real violação dos direitos humanos, ela não traz um impacto isonômico dentro do plano internacional, certo? E aí que a gente pensa também no argumento desenvolvimentista. Por quê?
ter um Estado que garanta, de fato, uma proteção às liberdades individuais, que garanta um Estado social, que garanta direitos que são arraigados à condição de ser humano, pressupõe que esse Estado tem um certo estágio de desenvolvimento, não é mesmo? Um desenvolvimento urbano, um desenvolvimento social, um desenvolvimento do plano de vista educacional. Então, você pressupõe de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito subjetiva também, que aquele Estado, ele vai ter condições financeiras, sociais, materiais, estruturais para garantir aquele direito. Só que na realidade a gente percebe que os países em que tem maiores violações de direitos humanos, a gente pensa ali na estrutura da África, a gente pensa ali nas estruturas de algumas grandes cadeias de produção, você percebe que existe um déficit na garantia desses direitos. Então vale a reflexão. E o orçamento público? Ele está sendo aplicado? E as políticas públicas, elas estão sendo aplicadas? Isso não só do ponto de vista interno, mas do plano de vista internacional. Gente, é um ótimo conteúdo assim para trazer questionamentos e críticas para TCC e artigo. É bem interessante. E aí a gente traz agora, para tentar dar uma finalizada, a respeito do relativismo cultural. Na medida em que nós temos incontáveis e diversas sociedades, né, com construções sociológicas e com condições antropológicas totalmente distintas. E aí você tem que prestar atenção o quê? Que determinados estados, na medida em que ele vai falar do relativismo cultural, muitas vezes ele pega esse relativismo cultural e usa como justificativa para invocar determinadas ilegalidades, determinados abusos de poder. E aí você pensa, Ariana, existe um limite para a relatividade cultural? Existe. Existe um limite para o universalismo cultural? Existe. Entenda, o fator preponderante e balizador de todo ordenamento jurídico interno e internacional é a dignidade da pessoa humana. É você entender as limitações daquela pessoa e as garantias essenciais para a manutenção daquela vida. E aí eu trago para o ordenamento pátrio da gente, né, especificamente para o Estatuto do Índio, que é um instrumento que traz um exemplo muito claro de relatividade cultural, que é a Lei 6.001 de 73, né, o Estatuto do Índio, no seu artigo 57, em que ele garante que será tolerada a aplicação pelos grupos tribais de acordo com instituições próprias, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. Então, esse é um exemplo claro do relativismo cultural, de forma que ele respeita as práticas indígenas ancestrais, só que ao mesmo tempo que ele respeita, ele faz um processo de sopesamento de direitos fundamentais. E aí lembre que esse sopesamento de direitos fundamentais é uma das grandes estratégias, por exemplo, que Robert Alex trazia, quando você tem um conflito de direitos fundamentais, que aí você não precisa necessariamente excluir um para que outro se supervalorize. Você tem que alinhá-los e criar um círculo de reciprocidade para que a gente possa ressignificar determinados direitos e aplicá-lo no ponto de vista material. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma abordagem bem mais teórica acerca do universalismo e do relativismo. Compartilhem com os amigos e até a próxima.